Fala galera Smart, boa tarde. Já vou fixar nosso aviso aqui para começar nossa live. Então, aviso fixado, boa tarde. Bora lá, boa tarde Davi, boa tarde Beyond, Aline Leite, boa tarde Júnior. Galera que tá entrando aí, ó, boa tarde Ramon. Já coloca aí de onde você tá falando, né? Sempre gosto de saber de onde vocês falam. Se tiver alguém do exterior, coloca aí também. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Ana Zocante. Meu lar na área aí. Boa tarde, Daniel. Sana Castilho. Boa tarde, Davi. Engenheira Nath. Bora lá, galera. Já compartilha essa live aí hoje. Muito conteúdo aí de qualidade. Vamos receber aqui Thaisa Pimentel da Smart Credit, trazendo novidades para você, né? Um panorama de todas as alterações do mercado imobiliário desse ano, para você ficar por dentro, saber tudo o que está acontecendo e quais são os impactos, né? Na aquisição dos imóveis, na venda dos imóveis. Então tá legal demais. Se você não está acompanhando aí as notícias do mercado, a hora é agora de se atualizar, né? Deixa eu ver se a Smart Credit já está na área aqui, não chamou ainda, né? Então, aguardar aqui a entrada da Thaisa para a gente já começar aí a nossa live. Ó, Sérgio Moreira aí de São Paulo, capital. Luiz Felipe aí da turma 35, falando direto de Curitiba, Paraná. Bom demais. Ó, já tá aí, já fez o pedido, então vou aceitar aqui. Entrando aí ao vivo com Thaisa Pimentel para falar das alterações do mercado imobiliário nesse ano aí de 2025. Já aceitei aqui, já está entrando. Boa tarde, Thaisa, tudo bom? Boa tarde, PR. Boa tarde, pessoal da Smart. Tudo bem? Bom demais, né? Sempre é um prazer estar te recebendo aqui, sempre trazendo as novidades, né, do mercado imobiliário, né, da parte de financiamento, né, como aprovar crédito, como financiar, como comprovar renda. E hoje você vai fazer um panorama das alterações do mercado imobiliário nesse ano de 2025? É isso mesmo, PR. Gente, acho que tanta mudança, né? Que até a gente assim, precisa sentar, avaliar, entender tudo o que está acontecendo. É extremamente importante. Eu falo que a aterrissagem, né? Eu também sou investidora, então aí arremato os imóveis, a parte final, que é a venda, né? Que é onde a gente aterriza, que a coisa acontece. Ela vem junto com o financiamento, né, PR? Então não dá para separar. Hoje 80% aí dos imóveis que são vendidos, né, são vendidos financiados, então, principalmente aí quem trabalha com POP, hoje eu vou trazer aí bastante novidade, né, coisas que aconteceram, gente, recente, foi liberada ontem, notícia de semana passada, notícia de 3 meses, então é trazer mesmo esse panorama, essa visão geral, para quê? Para na hora que você estiver vendendo, você ter a rédea da situação, saber o que está acontecendo, entender do mercado também, né? O mercado é cíclico, como que o mercado tá, para que ele está caminhando, o que a gente pode esperar aí 2026. Então, a gente que está nesse mercado imobiliário, né? O mercado que mexe com a economia de ponta a ponta, a gente precisa entender e saber, né? Muito para fazer o negócio acontecer. Então, não depender do corretor, né? Não depender do correspondente, você conseguir fazer essa venda aí é extremamente importante, né? Não sei, tem aí também quem que está aí, né? Se tem algum correspondente aqui na área, se tem corretor, né? Ou investidor, e quem já financiou, quem já comprou financiado imóvel, coloca aí. Porque a gente está aqui, pessoal, com a Smart Credit. Então, eu sou, né, correspondente responsável aqui por fazer todo esse processo dentro aqui, né, do Grupo Smart, mas a gente não atua só nos imóveis de leilão, então por isso que eu estou trazendo aqui a parte da venda, principalmente. É você que está com imóvel para poder vender, só chamar, né? Já segue aí a Smart Credit, que eu trago sempre muito conteúdo, notícias aí, né, do mercado. E se você estiver vendendo algum imóvel, é só clicar lá na bio, chamar o nosso time de atendimento para poder mandar ou você manda a documentação, né, faz essa intermediação, ou passa o contato direto para o comprador, que a gente faz essa ponte. E por que essa ponte é importante? Para a gente conseguir fazer no menor tempo possível e garantir que você
vai receber o seu dinheiro. Então, a gente teve até ontem mesmo eu recebi uma mensagem, né? A pessoa perguntando: se eu for vender em 90 dias eu consigo? Não, gente, pelo amor de Deus, 90 dias é muito tempo. É processo para você fazer aí de 20 a 30 dias, obviamente, né? Se não for o Minha Casa Minha Vida, que a gente vai falar aqui também, dependendo de subsídio, mas o papel do correspondente, PR, eu falo que é muito importante para poder justamente tirar todos os empecilhos, tudo que a gente tem ali no meio, né? Recentemente eu fiz uma venda aqui de um imóvel e que a compradora mudou, a vendedora, na verdade, mudou a conta dela, a Caixa alterou a conta, ela nem sabia, e aí ela tinha mandado uma conta e o negócio não fechava, estava dando problema aqui para a Caixa pagar, para a Caixa pagar, e aí a gente foi descobrir que era questão de conta. Então, assim, são detalhes, são coisas que quem não está ali no dia a dia, quem não está acompanhando, realmente passa, deixa, né, a coisa se perder, e aí a gente acaba não vendo dinheiro e demorando para poder receber, tá, gente? Então, por isso que eu falo muito aqui que ter o correspondente na mão é importante para você controlar a venda, tá? Então, a venda, ela depende muito ali, né, de quem está fazendo esse meio de campo, né? Não, Pierre? Já tivemos alguns casos aí, né, Pierre? Bastante. Então, o cara ele tem que saber não só comprar um imóvel, mas vender também. Tem que entender de ponta a ponta que quando você está começando, você está preocupado em arrematar, mas depois, quando você está mais avançado, o seu problema é vender o imóvel. Então, você tem que Exato. dominar todas as técnicas de venda e de aprovação de crédito, de financiamento, para facilitar a vida do cara que está comprando. A gente tem um cara lá que quer comprar, mas ele está com uma situação enrolada ali e você tem que resolver para ele. Então você tem que ter ferramentas para resolver e agilizar, porque você tem mais interesse em vender do que ele de comprar. Exato. Então a gente tem que fazer Exatamente, essa Pierre. engenharia, né? E até interessante, quem estava aí no Smart Experience, né? Que já estamos aí nos preparativos para o ano que vem. Quem estava no Smart Experience esse ano vai lembrar. Eu fiz um painel de financiamento ROI. E interessante que no painel a gente trouxe muito a questão do olhar do arrematante para os valores dos imóveis. Por quê? E aí, já até começando aqui um pouquinho do tema aí da nossa live. Porque, gente, na hora de vender o imóvel, a gente precisa saber quanto que o banco está financiando, qual que é a cota, quanto que ele está entrando. E no Smart Experience, a gente até trouxe isso, né? A gente conversando, falando que atenção para você que está comprando faixa 3. Por quê? O faixa 3 estava financiando um valor muito baixo, então você tinha que dar um valor de entrada alto. Então, se você comprava um imóvel ali de 200 mil e vai vender a 300, 350, né, 350, 400, você já saía da faixa, né, do Minha Casa Minha Vida, que tinha um percentual ali, por exemplo, de 80% para poder financiar. Ele não estava financiando 80%, ele financiava 60%, 65%. Então, como que a gente faz essa venda, né? Principalmente quando era Sul e Sudeste. Então, entender, gente, as regras, né, que a Caixa aplica, o Minha Casa Minha Vida, o programa, o SBPE, até quanto que financia, é extremamente importante para a gente poder conseguir ter estratégia, PR, até na hora de comprar. Então, eu vou comprar, por quanto que eu vou vender? Quem que é esse meu comprador? Né? Qual que é o perfil? Ele vai financiar pela Caixa ou pelo banco privado? Banco privado, Itaú, Bradesco, Inter, Santander, o que que esses caras financiam? O que que o banco financia? Então, é muito importante. Ó, tô lendo aqui, ó, Paulo Sérgio, eu vou tirar até um print aqui, gente, que isso é muito bacana lá. Acabei de ler aí Paulo também, né? Sérgio aqui. Ó, travou aí. Acho que na hora que foi dar o print deu uma travada, mas voltou, né? Ah Então, lá, o Paulo Sérgio falando, a colaboradora Vitória está sendo muito atenciosa na aprovação de crédito. Paulo, se é com a Vitória, a gente está falando de individual. Você está vendendo imóvel? Você está fazendo home equity? ó, Conta tá aí aí. pra gente. Legal, vou dar os parabéns. Realmente o time aqui tá ponta firme, tá afiado. Podem mandar aí, gente, tanto para leilão. E se você tiver comprado imóvel de leilão e ainda não tiver aprovação de crédito, pode solicitar ali mais urgência, né, para a gente poder agilizar o seu processo, porque a gente tem uma fila aqui e a demanda é bem alta. E Thaisa, para quem não é smartano e quer aí acessar a Smartcat, como é que faz? Tem uma pergunta aqui da Fabi Silva, né? legal, ó,
Gente, a gente atende Brasil inteiro, né? Tem chegado em muitos clientes, né? Não é exclusividade da Smart. Ela iniciou como uma facilidade para Smart, né? Para Smart Leilões, para quem arremata imóvel de leilão, mas a gente atende Brasil inteiro. E aí é só chamar aqui a Smart Cred, no link na bio tem o nosso WhatsApp, que você vai ter tanto para imóvel de leilão, imóvel individual, que a gente chama, que é o compra e venda normal. Então, para quem você estiver vendendo, né, para o seu, quem está comprando de você. A gente tem construção, então a gente faz também financiamento de construção de terreno, home equity, que é colocar o imóvel em garantia. Então, tem vários bancos aí que tem que estar com taxas bem atrativas. Então, quem quer voltar para o jogo. Então, todos esses produtos, tudo que envolve ali financiamento, tá? Em todas essas frentes, a gente atua e só chamar ali a Smart Credit que a gente faz aí a ponte com vocês e todo esse atendimento, tá? E aí o atendimento aí, ó, da Vitória, excepcional, trazendo, porque, gente, uma coisa que eu cobro muito aqui, né? Falo muito com o meu time diariamente, é esse atendimento. E isso a gente tem que levar para a vida, né? A gente que está arrematando, que está vendendo, é o quanto que a gente está colocando energia nesse atendimento, nessa solicitação, no que a pessoa está pedindo, o que aquela pessoa tá precisando de ajuda, né? Porque no final do dia, o que a gente faz? A gente soluciona problema. Então, a gente está aqui para solucionar problema. O cara quer comprar, quanto que ele tem de entrada? Como que eu posso financiar? Ah, não tem aqui, eu aumento de um lado, tiro do outro. Então, é realmente soluções aí de problemas, tá? Eu não sei se para mim aqui travou, mas a última mensagem está do Paulo Sérgio mesmo. Não, já Eu já... subiu aí um monte de gente aí, já Ah, entrou, eu né? não sei o que é que acontece, gente. Para mim tá travado aqui, aí eu não consigo ver mais as mensagens. Aqui Será que... tá passando aqui, né? Vamos falar então Ah, dessas alterações aqui. A live de hoje são sobre as alterações no mercado imobiliário em 2025. Foram várias, né? Vamos começar de trás para frente ou de frente para trás? Das mais recentes ou das mais antigas, né? Que é tanta vamos coisa. lá, eu vou dar só um oi aqui, vou ver se o meu dá uma atualizada aqui no. Vamos ver se vai subir. Mas aí você vai me falando aí, se tiver perguntas, pessoal, coloque no balãozinho, tá? Pierre, vamos começar falando lá atrás. Vamos começar falando até de aprovação, um pouco de orçamento, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouco do mundo ali, do financiamento, do mercado imobiliário. Não é só Caixa, né? A gente tem aí os ministérios aí da cidade dando, né, os avals. A gente tem Banco Central. Então, tem muita coisa envolvida que não é só a Caixa, né? A Caixa é um banco e ela segue regras, tá? Então, quando a gente fala aí também de cenário, e faltam 2 meses para acabar o ano, de orçamento, a gente tinha um orçamento previsto para esse ano de 128 bi. E a gente já está passando de 150. Tudo isso, Bilhões. 128 bilhões, exatamente, Muita né? grana, né? Muita grana, o orçamento aí para 2025. E não sei se vocês viram notícia, mas já saiu aí o pedido de 160 bi para 2026. Então, assim, as expectativas, as perspectivas são muito boas, né? Além disso, a gente tem aí também a taxa Selic alta, mas com uma tendência de queda. Então, a taxa Selic descendo, a gente tem um aumento da demanda, obviamente, e, consequentemente, a gente vai ter, gente, não tem como fugir, aumento do preço do imóvel. Tá? Então, isso é fato. Não adianta a gente chegar lá. Se tem uma certeza no Brasil é que as coisas aumentam. Então o imóvel aumenta também, não tem como, né? Não tem como, porque a gente está falando, PR, de inflação e a gente está falando ali de valorização. Não tem como. Todo ano, né? Eu não sei que se alguém já viu aqui, coloca aqui para mim, imóvel desvalorizar, perder valor. É muito difícil, gente. Se tiver assim, numa região extremamente assim, complicada, localização, porque tirando isso, a gente tem a inflação, que todo ano ele vai subir, e a valorização mesmo do imóvel. Então, taxa Selic ali descendo, a gente tem um aumento da demanda e vai ter sim um aumento do valor. E com esse aumento do valor, vem algumas mudanças aí que tiveram aí da Caixa. Então vamos lá. Qual foi a principal mudança aí falando de Minha Casa Minha Vida, tá? Minha Casa Minha Vida, a gente estava com um problema, que foi até eu trouxe aí no Smart Experience, do faixa 3. E no faixa 3, especificamente para o Sul e Sudeste.
tá? Eu trouxe aqui em outra live também, a gente falando, pô, será que não vai aumentar? Quando que vai? Então, era uma mudança muito esperada. E o que eles fizeram? Aumentaram para 80% o financiamento da faixa 3. E por que isso? Gente, porque está colocando mais dinheiro. Então, a gente está com um valor a mais, maior aí de orçamento, e por isso o banco consegue, né, a Caixa ali, colocar no faixa 3, 80%. Então, antes estava em 65, o que complicava muito para poder conseguir financiar. Pô, o cara vai comprar, o cara ganha R$ 5.000. Então, lembrando aqui, o que é faixa 3, Thaisa? Faixa 3, pessoal, é quem ganha de 4.701 centavos a 8.600. Então, o cara que ganha R$ 5.000, ele tinha que dar 35% de entrada. Ele não vai ter esse dinheiro. Tá? Então, aí você que está comprando imóvel, já mira, já está valendo, começou a partir de ontem, inclusive já pode simular, né? Entrar no simulador aí da Caixa, já está rodando com 80%, tá? E uma outra coisa que mudou também, que foi extremamente necessária e importante. Por quê? Sul e Sudeste são as regiões mais caras do país, né? Que a gente sabe. E lá, eles estavam fazendo a mesma cota de 270 mil. Então, faixa 3, ele financiava 65% e só 270 mil. Pô, como é que vai encontrar, né? Aí o cara ganha, vai até 8.600, né? Imóvel de 270 mil. Então, ele desencaixava da faixa, ele já ia para um faixa 3 ali, 4, com valor de imóvel baixo. Então, mudou também, então passou para 350 mil. Então, primeira mudança importante, faixa 3. Passa a financiar 80% no país inteiro. Então, Sul e Sudeste entram na regra também, isso é excelente. E também 350 mil, tá? Então, 80%, 350 mil. Subsídio, coisa que vocês sempre me perguntam, como é que está a questão de subsídio? A gente sabe que faixa 1 e faixa 2 estava com uma falta de verba, tá? Mas teve ali, até trouxe para vocês ali, 300 milhões que foram injetados aí para subsídio. Então, quem estiver vendendo já deve estar percebendo que está saindo mais rápido, né? A gente teve algumas reservas aqui sendo contempladas, saindo recentemente, então essa semana aí que passou. E entrou aí também mais 5 bi. Então, nos últimos 30 dias, 40 dias, a gente teve uma injeção ali também de grana, gente, de orçamento, que isso tudo movimenta. Então, não é nada por sorte. Se você não estava ali vendendo seu imóvel, de repente saiu a reserva. É por conta disso. Então, saber esses bastidores é extremamente importante, tá? Ô, Então, Thaisa, tem a pergunta aqui do Murilo, né? Você não está vendo aí. 350 milhões aí foi só para Sul e Sudeste ou está distribuído no Brasil inteiro? 350 mil, todo. Isso. O valor do imóvel financiado, faixa 3, vai até 350 mil, tá? Então, vamos lá, galera, só para a gente recordar aqui. A gente está falando de faixa 1, 2, 3 e 4, tá? A faixa 4 vai até 500 mil, faixa 3 a gente tem até 350 mil, o faixa 2 vai dependendo ali da região, então a gente tem que pegar a tabela, mais 240, 270, vai até 270, e o faixa 1 que vai salários de faixa 1 até R$ 2.800, faixa 2 até 4.600, faixa 3 até 4.700, desculpa, faixa 3 até 8.600 e o faixa 4, que é o classe média, vai até 12 mil. Tá? Então, a gente tem 4 faixas. Importante aí, questão sempre cruzar o valor de renda com o valor do imóvel. É sempre isso que a gente olha. Beleza? Bom, dito isso, teve também uma mudança no SBPE. Então, tudo que a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de recursos do FGTS, tá? Então, quando a gente entra no SBPE, a gente tem recursos que vêm de outras fontes, não só do FGTS. Por isso, a taxa de juros é um pouco mais alta, mas ainda assim muito mais baixa que a Selic. Então, hoje a Caixa, por exemplo, ela está praticando aí 11, acho que 11,19, 11,39, tá? A taxa de juros dela. E o que o Banco Central fez, né? O governo atualizou. Ele passou de 1,5 milhão o limite do SFH para 2,250.
Então, aquela pessoa que ia comprar um imóvel de 1.600.000, o que que acontecia? Ela tinha que ir para o SFI. E galera, qual que é a diferença, tá? Trazendo aqui, eu sei que a live aqui é curto, né? Nosso tempo, vou trazendo umas pinceladas para vocês irem pegando. A diferença, gente, do SFH para o SFI, basicamente, é que você tem no SFH um limite de taxa de juros que vai até 12%. Então, o governo ele limita essa taxa. E no SFI é taxa livre, porque aí vai pegar recurso fora com outros. Então, o banco pode ter taxa de 13, 14, 15%. Então, quando a pessoa ia comprar um imóvel de 1.600.000, obrigatoriamente ela tinha que cair no SFI. E agora ela consegue financiar a 2.250 no SFH e mais. Ela pode usar o quê? O FGTS. Então, aquele cara que tem um FGTS, que está comprando um imóvel de 2 milhões, que está comprando imóvel, ele pode usar o FGTS como entrada e comprar no SFH com a taxa de juros que vai até 12%, que hoje o banco, a Caixa está 11,19, eu acho. Então, isso muda todo o jogo, gente, toda a movimentação do mercado, dá mais poder de compra, né, para as pessoas. Exatamente, né? Essa mudança. A classe média, aí, entre aspas, tem mais facilidade agora, né? Porque antes A era classe mais média estava achatada, né, PR? Tá? tratada, né? Então, o cara da classe média agora ele vai ter benefício, né? Anteriormente, ou o cara é muito rico ou o cara tá lá embaixo, né? Então, a classe média vai ter benefício agora de comprar imóvel aí, a juros mais baixos, né? Elevando esse valor a 2 milhões 250, né? 2.250.000, exatamente. Então, acaba que é isso, né, gente? Quem é muito rico, ele fica de fora, e aí você tinha ali a classe mais do Minha Casa Minha Vida, que não se enganem, tá? Vai até 500 mil. Então, dependendo da cidade, e até 8 mil, 12 mil de salário, dá para comprar também. Então, isso acaba movimentando. Então, a gente teve as questões das faixas, né? Que foi para 80%. O SBPE, que o SFH, né, a gente tem aí uma alteração de limite de financiamento até 2.250. Tivemos mudança no modelo de crédito, que isso aqui vai dar uma live, vai dar uma aula, na verdade. Eu acho que isso aqui dá para levar a PR só para quem tiver na Masterclass, né, do DZA. Gente, isso vai mudar muito e já está impactando. O que, que foi? Só da mudança do compulsório, então a gente tem uma divisão de valor ali que o banco pega, né? Então, 65% ele tem que vir da poupança, 15% que ele vem do 25, 15. 15% que ele vem, né, de LCI, de LCA, tudo, e ele tinha uma parte que era o compulsório, que é o quê? Que ficava preso, gente, não pode utilizar, o Banco Central ele trava. E eles liberaram 5% desse compulsório. 5% do compulsório já significa 50 bilhões no mercado já de crédito. E olha que interessante, você já começa a sentir aí, não sei quem que está fazendo, faz banco privado, os bancos privados eles já reduziram taxa. A taxa de banco privado ela já caiu, porque entrou aí 50 bilhões no mercado para poder fazer esse financiamento, tá? Então, aí tiveram essas mudanças. O que mais de mudança? Vamos ver se eu estou Thaisa, resgatar tem aqui. uma pergunta aqui que é da mudança do valor mínimo do financiamento, né? De 100 mil reais. Isso. Foi só ali no Minha Casa Minha Vida ou também para o SBPE? Legal. Mais uma mudança. Antes a Caixa financiava 50 mil no SBPE, o mínimo de financiamento. Então a gente falava de Minha Casa Minha Vida. Vamos falar aqui das modalidades, tá? Minha Casa Minha Vida, SBPE e leilão. E aí ela passa a financiar no mínimo 100 mil, tá? Para o SBPE, tá, gente? O que mudou foi no SBPE. Então, a SBPE financiamento é no mínimo de 100 mil e para construção passou de 100 para 150. Agora, Minha Casa Minha Vida, a gente mantém ali o mínimo de 50 e leilão também não teve alteração, tá? Então tá aí, né? O que mais aqui? Essa liberação da margem maior aí do valor médio vai ajudar aí muita gente, né? Que antes não tinha acesso ao crédito, mas no valor mais baixo, agora vai ter muito acesso. E como a Thaisa falou aí, para o ano que vem, né, a expectativa é que o orçamento destinado aí a financiamento seja de 160 bilhões, é isso? Ainda vai ter, né? Na verdade, tem a reunião aí
do Conselho Curador, eu acho que vai ser em novembro, meio de novembro. Então, vai ter aprovação, mas já saiu na mídia, né? Os bancos aí, o governo, na verdade, solicitando 160 bi para financiamento aí para o mercado imobiliário, tá? Então, que já é, gente, o orçamento 10 bi, na verdade, 10 bi não, porque foi 128 esse ano, já está passando para 160. Então, aí a gente já tem 32 bi a mais, né, de orçamento para 2026, tá? Então, a, a projeção aí é boa. E aí, com esses aumentos, então, ó, falando aí de mínimo 100 mil é SBPE, tá? Não sei que se colocaram a divergência aí quanto ao valor mínimo, alterou. Leilão continua 50 mil e SBPE passa para 100 mil, tá, pessoal? Se você puder falar um pouquinho dos valores máximos de financiamento da faixa 1 e 2, Minha Casa Minha Vida, né? A Náutica Mar Azul aí perguntando. Legal. Galera, o que eu sugiro para vocês, tá? Porque até eu trabalho com isso aí diariamente. A gente não grava, por quê? Porque depende de número de habitantes, tá? Da cidade. Então, cada cidade você tem que avaliar quantos, né, habitantes que tem, para aí ele vai encaixar dentro da faixa. Então, dentro da faixa 1, por exemplo, você tem lá regiões que são capital, região que está nas adjacências, cidades menores com até 30 mil habitantes. Então, isso vai variando. O que eu sugiro para vocês? Toda vez que for fazer ou uma arrematação ou estiver fazendo uma venda, usar o simulador da Caixa. Então, dentro do simulador, colocar aqui, a gente consegue ver exatamente qual que é esse limite. Aquela tabelinha, lembra lá que da última live, né? Você ficou de mandar uma tabelinha lá Então, eu no. coloquei no. Eu vou ter que atualizar, tá vendo, galera? Tanta mudança. Eu fiz essa live com você, Pierre? Foi? Foi, né? Foi. Eu coloquei no. Então, segue lá, gente, o Instagram, Smart Credit. Eu coloquei lá no Instagram, mandei esse e-book para vocês. Vou até tentar achar ele aqui. E nesse e-book tem essas faixas. Não sei se eu vou conseguir aqui na. Vamos ver. Ó, valor. Não sei se eu vou conseguir achar. Mas, ó, vai 210 mil ali, você fala de faixa 1, por quê? Se você for pensar, o valor da renda, ela nem consegue, né, chegar aos 80% se pagar ali 210 mil. A gente falando de 2.800, né, um imóvel de 200 mil, ele vai financiar quanto? 160 mil. O imóvel financiado aí de 160 mil, se for faixa 1, a gente está falando de taxa de juros de 4 e pouco por cento. Vai dar uma parcela dos 900, de R$ 1.000, mais ou menos, é um pouco isso. O ideal é fazer realmente essa simulação lá. Eu não estou achando aqui, não está aqui na mão, não. Eu tenho que pegar essa. Tá lá no seu perfil, né? Então, Tá quem lá não no perfil, galera. segue aqui, ó, Smart Cred, né? Vai lá. Tem um post lá que você comentando uma palavra-chave, né? Provavelmente vai Minha Casa receber Minha Vida. no direct aí um e-book aí com essa tabelinha tudo bem organizado aí para facilitar o entendimento, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas é 210 mil, aí a gente está falando até 240 ali, faixa 2, agora faixa 3 subiu para 350. 270, não tá. Tem que usar aqui é o simulador mesmo. E o simulador já está valendo os 80%, tá? Então vocês podem entrar lá que já dá para simular. O que mais? Coloquem perguntas aí, gente. Hoje eu estou aberta aí para vocês, ó. Aí Não a sei se pergunta tem aí é, qual o valor mínimo de financiamento usado para Minha Casa Minha Vida, né? valor mínimo, Isso. 50 mil. 50 mil Minha Casa Minha Vida, 50 mil leilão e 100 mil SBPE. Isso, exatamente, tá? Então tá aí. Valor mínimo ali de salário, que é uma coisa também que vocês podem colocar lá no simulador para poder fazer.
Eu acho que está em 1.600 reais, assim, valor mínimo para... O cara que é MEI, né, o microempreendedor individual, ele pode entrar na Minha Casa Minha Vida ou não pode? Pode, é só ter, na verdade, o que que é o MEI ou outra pessoa, a pessoa é Uber, pessoa é microempreendedor, pessoa é manicure, se ela não tiver renda formal, ou seja, se ela não tiver ou um contra-cheque ou declarar imposto de renda, ela vai vir pela renda informal. E a renda informal, a Caixa aceita até 2.500. Então, até 2.500 reais, ela comprova a renda através de extrato bancário. Então, ela vai conseguir financiar 2.500 reais, com um salário, né, de 2.500 reais, que aí é o mínimo. É o máximo, né? Desculpa, é o máximo de valor que ela consegue financiar. Então, a pessoa ganha 10 mil reais, mas se ela não comprova a renda, ela não tem um contra-cheque, a Caixa aceita o extrato bancário de 2.500 e é isso que a gente consegue comprovar ali para financiar, tá? 2.500 estava financiando 50, se falar até de leilão, estava financiando acho que 54 mil, tá? Algo em torno disso. Então aí já dá para começar, né? Pegar o imóvel popular ali, financiado, né? Já dá para começar, isso que eu falo. Já tem alguma, né? Quer ver? Eu vou testar aqui, ó. Salário de 2.500. Ó, é isso aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui, ó. Ó, então eu fiz aqui uma simulação de um imóvel, ó, de 125 mil, tá? 420 meses. Ele tá aqui, ó, com valor de entrada, ó, 80%. Aí eu vou mudar aqui para price. Sempre imóvel, gente, de Minha Casa Minha Vida, a gente faz na price. Por quê? Porque consome menos do valor dele ali mensal. Tá? Então, os 30%, como a parcela dele ela é menor na price do que na saque, eu consigo financiar um valor maior. Tá? Então, ó, 125 mil, ele vai financiar 100. Tá? E aqui ele está com um salário de, vamos ver, 2.500 reais. Vocês querem simular aí? Mandem aí o que vocês estão com o imóvel. Quando, quando o comprador ele já tem o financiamento lá no Minha Casa Minha Vida, ele pode comprar outro no mesmo programa ou é limitado aí a uma Não, aquisição? boa pergunta. Ele não pode comprar se ele já tiver um imóvel financiado. Agora, eu já participei do programa Minha Casa Minha Vida, comprei um imóvel lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O governo me deu subsídio e eu tenho um imóvel. Só que agora eu não moro mais no Rio de Janeiro, estou morando em Belo Horizonte e estou trabalhando aqui. Eu posso ter outro imóvel Minha Casa Minha Vida? Responde aí, galera, sim ou não? Essa dúvida aí é muito boa, porque muita gente acha. Eu não tô, não adianta para mim, porque eu não tô vendo, não tô vendo. Pessoal, pode financiar. A única diferença é que ele não vai poder, ele não vai receber o subsídio. Então, se ele tiver, se ele puder, tiver assim, na faixa um e faixa 2 e tipo, poderia receber o subsídio, ele não vai receber porque ele já recebeu lá atrás na primeira compra dele. Mas isso não impede dele não comprar. Ele pode comprar. Ele só não pode ter um financiamento ativo, tá? Então, o fato da pessoa, ela pode ter 10 Minha Casa Minha Vida. Se ela comprovar que ela mora e trabalha naquele lugar e ela não tem nenhum imóvel no nome, ela pode ter. Não tem problema, tá? Então, Mas isso é no um mito mesmo, aí. na mesma cidade, teoricamente, não poderia, né? Na mesma cidade, não. E aí vale do mesmo jeito, a mesma regra vale para o FGTS. Se vocês perguntassem, poderia usar ou não, a pessoa também pode ter um imóvel lá no Rio de Janeiro, ter comprado. Se ela mudou para Belo Horizonte e ela vai comprar o imóvel aqui, ela pode sim utilizar o FGTS, mesmo tendo o imóvel no nome em outra cidade. Ó, então tá aí, ó. O Isso aí Douglas dá falou uma que live também legal, hein? Trazer essas regrinhas aí da FGTS. é, Coloquem aí, galera. Você tá vendo alguma coisa, PR, que eu vou pedir pro pessoal, galera, coloca sugestões aí de temas de live que vocês querem que eu traga aqui para vocês, para a gente poder trazer, debater, discutir.
né, essas novidades, ou, né, sobre leilão, sobre imposto de renda, FGTS. Coloquem aí o. Eu já já abro uma caixinha lá de dúvidas no Instagram da Smart Credit. Ó, então, acabando a live aqui, galera, vai lá no perfil aí da Smart Credit, que vai ter uma caixinha lá, que a Thaisa vai abrir, de perguntas ali, de sugestões de temas também para a live, né? Para trazer aqui sempre o conteúdo aí de acordo com a demanda, né? Isso Muita aí. gente dizendo aqui que pode, né? Que pode sim, né? Ter ali quando em outra cidade, né? Que vai mudar a trabalho, por exemplo, né? Então pode fazer sem nenhum Pode fazer. problema. E tem uma pergunta aqui do Daniel dizendo que se ele tem uma empresa no nome dele que tem um faturamento muito alto, mas ele tem um prolabore de baixo de R$ 1.600, ele consegue aprovar só esse valor mínimo ou pelo volume mais alto de faturamento da empresa ele consegue o valor mais alto? Pelo valor mínimo. Se não tem, você vai ter que seguir pelo Prolabore. A não ser que você tenha aí porque o Prolabore, né, com o seu imposto de renda podem ser coisas diferentes. Então, se você tem um valor alto e você declara essa renda, aí a gente consegue ir pelo seu imposto de renda, tá? Mas pelo Prolabore, ou pelo Prolabore, mas aí seria o valor mínimo. E a Giovana perguntando aqui se essa regra aí do FGTS, né, e do financiamento também da Minha Casa Minha Vida, vale para a cidade no mesmo estado ou somente entre estados diferentes? Não, vale para o mesmo estado, só não pode ser na mesma região metropolitana. Ah, então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se você tiver Betim, né, se for considerada cidade ali Contagem adjacente, aí não pode. Agora, se for uma cidade que está distante, então você não consegue, né? Porque você sempre tem que focar que é para moradia. Então, dá para a pessoa, né, morar e trabalhar. Então, quanto tempo que gasta? Então, tem uma regra, tem uma tabela de área, né, de distância que são aceitas ali da região. E a pergunta Então, aí é do Medeiros, né? Quem comprou um imóvel de leilão à vista e quer alavancar, o que é melhor fazer? Empréstimo com garantia, o home equity, né? Ou financiar o imóvel? olha, colocando o valor ali, né, de taxa de juros, sem dúvida, o refinanciamento, ele tem uma taxa de juros mais baixa. Então, se for possível, se tiver outra pessoa para poder comprar e você conseguir levantar, maravilha. Vende para o Acho que amiguinho, né? tem que ter. Agora, se não, é fazer o home equity para poder levantar. Então, tem aí taxas bem atrativas também, né, no mercado, para poder fazer, colocar o seu imóvel como garantia e levantar aí até 60% do valor, pagando taxa inicial a 1%. Então, vale a pena, tá? Se você pegar um imóvel aí que você vai te dar um ROI de 40%, 50%, pagar 16%, 17% de taxa, tá lindo, né? Tá muito bom. E caso ele queira fazer home equity, Smart Credit também atua com home equity? Sim, pode chamar, a gente atua, a gente tem feito bastante home equity também para o investidor voltar aí para o mercado. Então, é feita uma avaliação do imóvel, né, pelo banco, e aí a gente tem, hoje, os melhores bancos aí que a gente está trabalhando é o Inter e a Galeria Bank, tá? A taxa da Caixa está alta, então a gente não recomenda, a gente faz avaliação também, então está mais alta, mas a gente faz todo o processo também de home equity. Só chamar. Então tá aí, ó. Quem não segue ainda aqui, só seguir a Smart Credit, né? Aí, Denner Carvalho falando, mas na venda por financiamento pode ter o imposto de renda de GCAP no home equity? Não. Não sei se foi uma pergunta. No home equity, pessoal, eu não entendi também, mas assim, você não vende o imóvel, você continua, se você morar no imóvel, você continua ali, você só coloca ele, vai averbar ele na matrícula, né, alienando para o banco. É isso, tá? Não tem uma venda. Exato. O que ele deve estar falando aqui é porque quando você financia, tem aqueles juros, IOF, um monte de coisa ali, né? Que na hora que você vende, você pode incluir ali no custo de aquisição, para pagar menos imposto de renda, né? Ele deve estar perguntando sobre o home equity, se poderia ter esse benefício também, né? Na venda. Ah, você fala do GCAP, né, nesse ganho de E é isso, capital? na GCAP, isso. Ah, tá. Mas aí você não tem uma venda ali em si, né? Pois é, você pegou um Aí, dinheiro emprestado e deu o imóvel garantia, emprestado. né? Exatamente. Não tem nada a ver com o Aí custo eu de acho que não aquisição. entra, que você não Na hora, fez, você não tem ganho de capital ali. na hora que vende ali, não está atrelado uma coisa na outra, né? Quando você compra Exato, financiado, exato. é o custo da aquisição ali, o IOF ali, por exemplo, do financiamento, né? Sim.
Deixa eu ver mais algum aqui. É do Wallace. Se a pessoa ainda tiver o imóvel financiado, ele pode ser feito o home equity em imóvel financiado? Pode, a gente só tem que fazer conta, Eduardo, se vale a pena, porque o banco, na verdade, ele vai quitar esse financiamento para você fazer de novo. Então, tem que valer a pena o valor que ele está te disponibilizando de pagar o saldo devedor. Então, geralmente, tem que estar com o saldo devedor já bem baixo já no final, para valer a pena, porque você vai trocar uma taxa de juros de financiamento, né? E o banco vai quitar para poder fazer uma nova. Tá pegando emprestado com a agiota para pagar o outro. Então, Fazendo às uma vezes lavagem. vale, não, às vezes o cara tá assim, tá com um saldo baixo. E aí vale a pena ele fazer, ele quitar, se o valor do imóvel dele for alto, né? Mas tem que fazer conta. Só chamar aqui, ó, chama Smart Credit que a gente avalia aí o seu caso. Deixa eu ver aqui. Refinanciar faz venda suposta e paga todas as taxas de TBI. A refinanciar que ele fala aqui é vender o imóvel para um amiguinho, para um colega ali, para você pegar esse dinheiro do banco e ter capital para poder investir, né? Então só vale a Exato. pena quando você tem algo para investir o dinheiro que vai te dar um retorno maior do que a taxa de juros que você vai pagar ali para o banco, né? Aí é óbvio que vai ter Exatamente. todas as despesas, né? ITBI, registro, É tudo normal, é um enfim, normal. financiamento, é uma venda que você está fazendo. É isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Yuri falou que fez uma pergunta aqui no balãozinho, deixa eu ver aqui. Yuri, né? Já foi respondida aqui a questão lá do limite de 100 mil reais de financiamento, né? Leilão 50 mil, Leilão 50 não mudou, mil não. Minha Casa Minha Vida e 100 mil SBPE, né? Exato. Então é isso. Acho que respondemos todas as perguntas aqui. Quem não segue a Smart Cred, vai lá no perfil aqui, ó, Smart Cred. A Thaisa, depois da live aqui, ela vai abrir uma caixinha de perguntas e respostas. Você coloca lá sua pergunta. Se você tiver alguma sugestão de tema para a live, coloca lá também, né, Thaisa? Isso aí, galera. Muito bom, viu? Vou colocar aí já na sequência. Valeu aí, PR. Brigadão. Valeu, Thaisa. Um abraço aí, fica com Deus. Valeu, galera. Valeu, Até galera. mais aí. Boa tarde.